E aí, galera, dando continuidade, hoje vamos ver como reduzir duas frações ao mesmo denominador. Então, aqui a gente tem essa fração aqui, 3 quartos, né, em que multiplicamos por 6 em cima e embaixo, e encontramos essa fração equivalente a ela, 18/24 avos, porque 3 vezes 6 dá 18 e 4 vezes 6, 24, né? Aí temos essa outra fração aqui, 5 sextos, e multiplicamos por 4 em cima e embaixo, obtendo 20/24 avos. Ó, pessoal, percebemos aqui que transformamos essas duas frações aqui, ó, iniciais, em frações equivalentes com o mesmo denominador, ou seja, com denominadores iguais, 24 e 24. Tá vendo? Ó, dadas duas frações com denominadores diferentes, podemos obter frações equivalentes às frações iniciais com o mesmo denominador. Essa operação é chamada redução das frações a um denominador comum. Então, assim, observe agora as frações que obtivemos na situação anterior. A gente obtivemos essas duas frações aqui, né? Ó, tá vendo? Vamos simplificá-las até obtermos suas frações irredutíveis. Ó, simplificando essa fração aqui, 18/24 avos, temos, dividindo por 2 em cima e embaixo, encontramos 9/12 avos. Continuando aqui, dividindo por 3, 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3, 4. E aí chegamos à forma irredutível dessa fração aqui, né? 3 quartos. A forma irredutível dessa fração aqui, tá certo? Agora vamos chegar à forma irredutível dessa outra aqui. Ó, dividindo por 2, 20 dividido por 2, 10. 24 dividido por 2, 12. Continuando aqui, dividindo por 2, 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. E aí chegamos à forma irredutível dessa fração aqui, 20/24 avos. A forma irredutível dela é 5 sextos. Olha, pessoal, veja que as frações 9/12 avos e 10/12 avos são também equivalentes às frações iniciais, 3 quartos e 5 sextos. Ó, essa aqui foi a que a gente obteve quando dividimos por 2 aqui. Aí obtivemos 9/12 avos, não é assim? E aqui, quando dividimos por 2, em cima e embaixo, obtivemos 10/12 avos. Então, a gente pode afirmar que essas duas frações aqui, elas são equivalentes às iniciais, 3 quartos e 5 sextos, tá certo? Respectivamente. E possuem o mesmo denominador, que são 12, né? 12 e 12, ó, tá certo? Fizemos uma redução de duas frações a um denominador comum, sendo este o menor denominador comum possível. Ou seja, você tinha essa fração aqui e aí encontrou essa aqui equivalente a ela, não é assim? Com o denominador 24. Tinha essa fração aqui inicial, obteve uma fração equivalente a ela também com o denominador 24. Só que esse denominador, pessoal, ele não é o menor possível. A gente viu que o menor possível é 12, ó. Aqui você tem 12 no denominador e 12 aqui no denominador. Então, essas duas frações, 9/12 avos e 10/12 avos, elas são as frações com o menor denominador possível, tá certo? E, às vezes, vai ser necessário você encontrar o menor denominador possível. E aí você tem que estar esperto para esse detalhe, tá entendendo? Para encontrar duas frações com o mesmo denominador, beleza, encontrou. Mas se na questão estiver pedindo para encontrar o menor denominador comum possível dessas duas frações, né? Aí você vai ter que se alertar para esse detalhe, para ver se realmente eles são o menor denominador comum, tá certo? E aqui a gente viu que é verdade. Ó. Veja que as frações 9/12 avos e 10/12 avos são também equivalentes às frações iniciais. E possui o mesmo denominador, só que tem um detalhe. Fizemos uma redução de duas frações a um denominador comum, sendo este o menor possível. Ele é o menor denominador comum possível.
tá certo? A operação de obter frações equivalentes com o mesmo denominador, sendo este o menor possível, chama-se redução das frações ao menor denominador comum. Então, assim, vamos ver esses dois exemplos aí, né? Quer dizer, esses três exemplos aqui, vamos resolver, né? Alternativas A, B e C. E às vezes, pessoal, você encontra o menor denominador comum, como posso dizer, na primeira divisão. Às vezes você tem uma fração e você, com apenas na primeira divisão ou na primeira multiplicação, aí você já encontra o menor denominador comum, tá certo? Tem que ficar alerta para isso também. Olha, aqui vamos resolver esse exemplo aqui. Reduza as frações a seguir ao menor denominador comum, ou seja, ele quer que você encontre o menor denominador comum, tá certo? Então, assim, você tem que sempre estar com isso na mente. Por exemplo, se você aqui multiplicar essa fração aqui, ó, 1/2, se você multiplicar ela por 2, por exemplo, você percebe que ela já fica com o mesmo denominador dessa outra, que é 1/4. Ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então aqui você já percebe, ó, que elas já possuem o mesmo denominador. E aí você se pergunta, esse é o menor possível? Esse é o menor possível, tá certo? Aqui o problema já foi resolvido, essa primeira alternativa já foi resolvida. Você já encontrou duas frações com o mesmo denominador comum. E ele é o menor possível, tá certo? Então, 2/4 e 1/4 seria a resposta da letra A. Ó, essa letra B, você tem 3/4 e 2/9. E aí você percebe que não tem nenhum número que multiplicado, você só dá atenção ao denominador, tá certo? Que é o foco da gente. O numerador você esquece. Ó, qual o número que você multiplica por 4 que vai dar 9? Não tem, né? Não tem. Qual o número multiplicado por 9 que dá 4? Também não tem. Então, essa possibilidade da letra A, que a gente só multiplicou essa primeira aqui, 1/2, aqui já não é possível, né? Multiplicar por um número natural. Então, você já pensa em outro caminho. Ó, se você multiplicar na tabuada do 4, se você observar, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Vai subindo, vai subindo. 4 vezes 9 vai dar 36, né? Ó. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. Se você observar agora, na tabuada do 9, quando você multiplica 9 vezes 4, dá 36 também. Ó, 9 vezes 4, 36. 2 vezes 4, 8. E aí, pessoal, você iria perceber que a resposta seria essa aqui. Essas duas frações aqui são as respostas. Ó. Por quê? Esse é o menor denominador comum. Você reduziu essas duas frações aqui ao menor denominador comum. O menor denominador comum das duas são 36, tá certo? Aqui eu tenho uma dica aqui, pessoal, que é você sempre pegar o denominador da outra fração. No caso aqui, você pega essa fração, pega o denominador da outra e multiplica pelo dessa. E depois você considerando essa outra aqui, você pega o denominador dessa e multiplica por essa. Ó, 4 vezes 9, 9 vezes 4. Porque aí você vai obter a mesma resposta. Só que aí vem um detalhe, você tem que verificar se esse é o menor denominador possível. Porque às vezes não vai ser, tá certo? Como vai ser no caso desse aqui, ó. Essa letra C.
você fazendo esse processo, você não vai obter o menor denominador possível. Ou seja, para essa questão, não serve tanto. Serviu na letra B, mas na C já não vai servir. Aí você já tem que estar alerta, com atenção para isso, tá certo? Veja bem, aqui se você multiplicasse 8 vezes 12 e depois 12 vezes 8, beleza. Ia obter o mesmo denominador. Porém, eis a questão, ele seria o menor possível? Né? Você reduziu as frações ao menor denominador comum? E aí a resposta seria não. Então, não serviria para essa questão aqui. Você ia ter que ainda tentar simplificar ela, arrumar, encontrar algumas estratégias, né, para finalizar a questão. Então, assim, tem que ter atenção para isso. Aqui, como você vai conseguir deixar elas com o menor denominador comum? 3/8. Se você multiplicar 8 por 3, você vê que vai dar 24, não é assim? E 3 vezes 3 dá 9. E aqui, 12 vezes 2 vai dar 24 também, ó. Então, esse vai ser o menor denominador comum, 24. Tá certo? Então, a resposta aqui seria 9, 24avos e 14, 24avos. É claro que tem outros caminhos, né, para encontrar o denominador comum. Você tem como encontrar o denominador comum sem erro nenhum, dividindo os denominadores das frações, que se trata do MMC. Mas para esse vídeo não ficar tão longo, e como é um vídeo de introdução, né, a frações, a gente finaliza ele por aqui. Mas é claro que no decorrer do canal vamos ver essa forma mais prática de resolver uma questão como essa, e partindo do MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá certo? Então, assim, espero que tenham gostado e até um próximo vídeo do canal.